Durante o século XVII, Loures foram um dos destinos de eleição para quem procurava a pacata vida no campo. Tinha a grande vantagem de se encontrar perto de Lisboa, mas ao mesmo tempo longe da agitação da corte. Não obstante a sua robustez e imponência, é surpreendente verificar como o Palácio do Correio-Mor se encaixa com harmonia nesta paisagem ainda rural, que nos faz duvidar que estamos colados com a capital portuguesa. Ao caminharmos para dentro do recinto, aproximamos-nos de uma imagem da Nossa Senhora da Oliveira. Protegida por 3 anjos e ornada com folhas de palma, parece abençoar o terreiro amplo em frente ao edifício. Esta casa de campo palaciana barroca está integrada na Mata das Flores. Com o terremoto de 1755, perderam-se os arquivos que continham a informação acerca da obra que o permitiu edificar. Daí a dificuldade de concluir com veracidade quais terão sido os artistas envolvidos em todos os trabalhos desta criação. A ala sul, por exemplo, tirando a sala de jantar, só tem painéis de albarrada, que é a versão mais simples, é aquilo que terá sido posto no início do século XVIII, quando se fazem obras nessa ala. E todas as outras salas permitem-nos acompanhar as várias campanhas de obras. Temos azulejo joanino dos anos 30, temos azulejo pombalino dos anos 70, temos azulejos postos exatamente ao mesmo tempo que o estuque, até à última ala, que terá sido talvez a última a ser concluída, em que temos os azulejos mais tardios. Luís Gomes de Elvas era um mercador que emprestara dinheiro a Dom Filipe II. Desta forma, a atribuição do título de Correio-Mor acabaria por ser mais um pagamento da dívida del Rei a este negociante. A dada altura, Luís Gomes de Elvas terá comprado ao mosteiro de Odivelas o território selvagem e bravio conhecido por Mata das Flores. Através dessa transação, o rei concedeu-lhe o privilégio de se apelidar da Mata, nome que preservou para sempre. A partir de 1606, Luís Gomes da Mata começou a exercer a função de Correio-Mor. Muito embora o desempenho da gestão dos Correios tenha sido ineficiente e dispendioso, esta atividade transformou os da Mata numa família abastada e de grande influência. Deduz-se que tenha sido durante esse período de prosperidade que caíram sobre terra as sementes do que haveria de ser o belíssimo Palácio do Correio-Mor. Solitário, imponente e majestoso, passaria a estar profundamente entrosado no espaço envolvente da sua forma. Neste caso, uma paisagem campestre que nos faz promessas de eternidade, quer da sua existência, quer da sua extensão, que parece interminável. O que é que se conhece afinal sobre este título de Correio-Mor que veio dar nome ao palácio? A 6 de novembro de 1520, Dom Manuel I, rei de Portugal, terá criado um novo ofício postal denominado de Correio-Mor. Através de uma carta régia, a gestão desse serviço fora entregue a Luís Homem. Portugal emergia como a primeira potência marítima do mundo. A necessidade de comunicar era uma exigência inadiável da nobreza e da burguesia. Sairiam tremendamente prejudicadas em nível comercial se não fossem estabelecidos os devidos contactos. O ofício de Correio-Mor era público, o que dava a qualquer súbdito a possibilidade de utilizar mediante um pagamento estipulado. Considerada como a primeira dinastia postal do mundo, a família Mata manteve esse monopólio por quase 2 séculos. Este palácio traz até aos nossos dias o gosto pela ornamentação dos interiores. Os edifícios tinham divisões em grande número e eram muito espaçosas. Situada no piso térreo, comecemos por conhecer a cozinha. Revestida de azulejos de figura avulsa, surgem como que penduradas peças de caça, peixes e enchidos. As primeiras áreas a serem transformadas quando um palácio deixa de ser habitação são as áreas de serviço, precisamente por deixarem de servir. Mas esta cozinha resistiu até hoje. Com grande área de manobra, presume-se que a matança de animais de porte superior fosse aqui realizada tal como a sua confecção.
Para acedermos ao piso superior, surge a opção de contornar uma fonte por qualquer um dos seus lados. Mas quem pense que a porta de entrada já nos espera nesta curva, desengane-se. Antes, o primeiro patamar da escadaria nobre é concluído por uma escultura de uma figura feminina. Quando vemos o palácio, temos a ideia de uma planta extremamente regular, que nos acolhe, esta planta Yu, e à medida que vamos entrando, percebemos que há toda uma retórica do percurso que é característica da arquitetura barroca, porque já não temos o muro, portanto essa retórica já está alterada. Nós hoje vemos o edifício todo, o que não era assim na altura. Mas quando se entrava, estamos neste pátio, que é um pátio vasto, sumptuoso, temos o varandim da parado por cima de nós, mas na realidade não vemos a porta de entrada, temos uma fonte. E temos de passar a fonte, e quando passamos a fonte temos então uma escadaria nobre, temos o verdadeiro pórtico de entrada, todo em pedraria, e vemos uma escadaria que leva a outra fonte, mas não percebemos se entramos pela esquerda, se entramos pela direita. O conjunto é composto por uma taça em mármore e um menino alado a sustentar um medalhão, que representa possivelmente o nono Correio-Mor, Luís Vitório da Mata Sousa Coutinho, pai do fundador deste palácio. Este era um homem de talentos reconhecidos em Lisboa. A determinada altura da sua vida terá tido necessidade de se recolher na paz oferecida pela Quinta em Loures. Apesar desta dedicação reconhecida, quem deixou marcas mais significativas no palácio foi José António da Mata de Sousa Coutinho, herdeiro do cargo de Correio-Mor. É de crer que, sendo um contemporâneo do governo do Marquês de Pombal, tenha acabado por assimilar alguns dos traços do caráter deste diplomata português, ou não fossem tão óbvias as referências estéticas da época pombalina neste edifício. De planta em U, é um exemplo clássico das casas portuguesas da época. As grandes obras deste palácio vão se fazer entre 35 e 50, portanto entre 1735 e 1750. Não significa que não tenha havido grandes obras antes e que não tenha continuado a haver obras depois, porque, como eu expliquei, esta ala sul já existia certamente em finais do século XVI, de certeza absoluta no século XVII. No século XX fizeram-se algumas, quando se fizeram obras, descobriram-se várias coisas que mostram perfeitamente que havia ali um edifício já do século XVII, e só depois é que o palácio vai ser transformado nesta planta Yu. E apesar, aliás, as obras vão atravessar o reinado de Dom João V, Dom José e Dona Maria. O frontão, por exemplo, que se vê por cima do varandim, já é um frontão de Dona Maria. Portanto, a nível da arquitetura, é obviamente um testemunho muitíssimo importante. A verdade é que cada geração de Correios-Mores deixou aqui a sua marca. Assim é comum encontrar, ao longo do tempo, pormenores estéticos de épocas diferentes. O estilo é nitidamente português e, tal como em tantos outros palácios, aqui os painéis são uma constante. É isso mesmo que observamos ao percorrer as várias dependências, um esquema decorativo e grandioso, onde os azulejos se conjugam com as pinturas e com os estuques do teto no seu mais perfeito equilíbrio. Os grandes ateliês de azulejos do período de grande produção joanina e da fase inicial do rococó encontram-se representados na parede do palácio e, segundo o professor José Meco, vêm da oficina de pintores de azulejos como Nicolau de Freitas, Valentim de Almeida e Domingos de Almeida. Datada de 1744 e dedicada aos Reis Magos, é na capela que nos deparamos com alguns dos azulejos mais antigos, onde podemos apreciar a pitoresca cena do capelão e o anão. Neste espaço religioso, dedicado à fé, verificamos o gosto por detalhes engrandecedores. Embora se trate de simples apontamentos, são incrivelmente distintos e convertem esta área numa superfície acolhedora. Já a sacristia apresenta-se ampla e é curioso verificar que as suas dimensões são bem superiores às da própria capela. Ao fim desta sumptuosa área, um ser quase assustador, recortado na lareira em mármore, assume fiel e ferozmente a guarda de uma figura que contrasta pela sua graciosidade. A Sala da Fama obteve o seu nome devido à representação de uma alegoria que domina o centro do teto, este em forma de caixotão. Os maravilhosos estuques prendem o nosso olhar durante tempo suficiente para nos esquecermos em que época vivemos. Seja pelas incríveis grinaldas, seja pela perfeição desta técnica que se deixa escorrer contidamente sobre a sanca.
podemos ainda apreciar a conjugação de molduras recurvas preenchidas por motivos vegetalistas. De destacar são também as figuras infantis, tendo ao centro medalhões sobre fundos suaves, que uma vez mais incluem representações de episódios mitológicos. No teto, em cada um dos cantos, pinturas de 4 continentes: Ásia, África, América e Europa, representadas como Minerva, deusa da guerra e do conhecimento. A Sala dos Troféus e a Sala da Música abarcam os silhares polícromos, que são considerados como os melhores painéis de azulejo na profusa decoração que se encontra neste monumento. Comecemos pela primeira. A destacar neste espaço é, sem dúvida e uma vez mais, a mestria com que foi executada a arte dos estuques. Os troféus colocados aos cantos embelezam e enriquecem o teto com a discreta elegância dos seus traços finos e dourados. Com chiados e elementos fitomórficos, livremente conjugados com grinaldas de festões, vasos e ramos de flores, com dragões, quimeras e aves do paraíso, transmitem uma sensação de movimento que o tempo não apaga. A Sala da Música, com as típicas referências a esta temática, deslumbram qualquer um e deixa sempre mais um pormenor por ser desvendado, para ressalvar a promessa de uma próxima visita. Não fosse o céu uma das mais belas constatações da beleza do universo, e a responsabilidade de criar tetos nos palácios não teria sido igual, nem tampouco admirada da mesma forma. Olhar para cima oferece-nos sempre uma justa referência da nossa dimensão. A vida calma de outros tempos permitia refletir sobre simbolismos destes e adaptar o meio envolvente à pressuposta razão da nossa existência. De realçar são também os silhares que revestem a parede da sala central, em que os azulejos retratam cenas campestres, estabelecendo um paralelismo curioso entre as várias idades da vida de um homem e as de um barco. Temos aqui um espólio, um acervo de azulejos interessantíssimo, e esta sala é talvez das mais curiosas, porque tem uma iconografia que ainda está neste momento em estudo. Pensa-se que representa uma metáfora, digamos, ou uma alegoria da vida humana e da vida de um barco. Se repararem, têm painéis de azulejos que representam a vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um adulto, até à sua velhice, e também a vida de um barco, desde o momento em que está a ser construído até ao momento em que já não serve e está a ser destruído. E temos depois, aqui atrás de mim, um painel de azulejos que é dos mais interessantes. Não há muitas representações destas na azulejaria portuguesa, que sintetiza toda esta iconografia e que representa 4 idades do homem, portanto, que sintetiza esta ideia. Se repararem, temos aqui uma figura infantil com uma cornucópia de flores, temos aqui um jovem com uma espiga, um molho de espigas de milho e uma foice, temos aqui uma figura de idade madura com maçãs e frutos outonais, e temos aqui um ancião vestido como um monge, portanto que abdica da vida terrena, de certo modo, e que traz um recipiente com fogo. São as 4 idades do homem, mas que aqui estão associadas às 4 estações. A juventude, a infância é a primavera, a juventude é o verão, a idade madura é o outono e a velhice é o inverno. E esta ideia das alegorias está na realidade muitíssimo presente na azulejaria, como decoração das casas nobres, nos nossos palácios em Portugal, sobretudo no século XVII e no século XVIII. O azulejo afirma-se plenamente quase como um paradigma decorativo. É aquilo que vai recriar o espaço. Por exemplo, esta sala são azulejos dos anos 35, são azulejos joaninos, e nós temos aqui uma ideia de cenografia que nos permite até entender um pouco, que surge como reflexo do contexto cenográfico quase da corte joanina.
A sala de jantar ostenta uma mesa que seria impossível de encaixar nas casas da esmagadora maioria do comum dos mortais. No teto, permanecem impávidas ao passar do tempo 8 telas com pinturas mitológicas inspiradas nas Metamorfoses de Ovídio, da autoria de José da Costa Negreiros. Se olharmos atentamente, quase podemos ouvir ecoar nas nossas cabeças os versos criados pelo poeta. Bom, aqui estamos na ala sul do palácio, portanto estamos na ala mais antiga do palácio, na suposta sala de jantar, porque hoje em dia nós não temos a certeza que todas estas dependências correspondam. E esta sala é muito interessante porque mantém o conjunto de painéis de azulejo intacto, com alguns restauros obviamente, mas intacto, e sobretudo um teto do maior interesse, que foi também restaurado e que é um teto que representa episódios da mitologia greco-romana e episódios das Metamorfoses de Ovídio. Estes episódios da mitologia greco-romana vão ter um sucesso enorme no âmbito da Casa Senhorial, da Casa Nobre. Aliás, todo o percurso pelos azulejos deste palácio, exceto os azulejos que são de temática decorativa, mostra-nos os vários interesses da nobreza, a estética da época, o gosto, o que é que as pessoas gostavam, o que é que lhes interessavam. Por exemplo, nesta sala temos uma quantidade de episódios de lazer, a cena de caça, a refeição, a música com todos os vários instrumentos musicais detalhados, os violinos, as pessoas à mesa, e temos também o aspecto, por um lado um pouco erudito, por outro lado o fascínio que as histórias da mitologia suscitavam. E aqui deste lado temos um dos episódios que suscita mais curiosidade e que é sempre representado, que é a transformação de Dafne em loureiro, uma história dos amores de Apolo e Dafne. Apolo vai a correr atrás de Dafne, Dafne não quer ceder, pede ao pai, que é uma divindade fluvial, que a salve, e o pai transforma-a em loureiro, por isso é que ela já tem as mãos e os dedos a transformarem-se em ramos de loureiro, e é por isso que Apolo depois diz que, como não a pôde abraçar, vai tê-la para sempre com ele, corta um ramo de loureiro e passa a utilizar, segundo obviamente o vídeo, passa a utilizar a coroa de louros. Como na grande maioria dos palácios espalhados por todo o mundo, aqui os jardins não foram deixados ao acaso. Alguma estatuária de dimensões reduzidas, em conjunto com bustos de sebes baixos, transformam o ambiente exterior num passeio mais aprazível. Numa parte mais recolhida do jardim, encontramos um tanque que outrora terá refrescado quem ali passava as suas tardes de verão. Painéis de azulejos com 5 temas da mitologia greco-romana reforçam a ligação ao elemento aquático, a queda de Ícaro, que ao voar alto demais aproxima-se do Sol e cai no oceano, o caçador Acton, que surpreende Diana no banho e como castigo é transformado em veado. E Neptuno, deus dos mares, que aparece triunfante sobre as águas. O cargo de Correimor parecia estar perpetuamente ligado à família Mata. Contudo, o 10º representante da linhagem acabou por abrir mão do título e do ofício. Em 1796, o Estado assume o monopólio do serviço dos Correios e indeniza o último Correimor José Manuel da Maternidade de Sousa Coutinho, com uma promoção na carreira militar e o título de Conde de Penafiel. Segundo reza a história, este terá sido um brilhante oficial que, a determinada altura, foi viver para Paris. O palácio fora arrendado e acabou por servir de hospital de sangue durante as guerras liberais. Em 1833, o edifício era descrito como um pardieiro de dimensões imensas, repleto de feridos de guerra e doentes de cólera e tifo. Aqui tentavam agora tratar doentes que lutavam para não sucumbir à terrível força destes males. Com o cessar do conflito, reuniam-se as condições necessárias para a recuperação e restauro do palácio. Terá sido nesta altura que se mandou pintar no teto daquela que se conhece como Sala do Brasão as armas da família onde se juntou os Matas, os Câmaras e os Mendonças. No fundo, as 3 famílias que deram ao Palácio Correimor o encantamento que continua a ter nos nossos dias. Voltaram a encher-se salas com a mobília adequada, as paredes foram decoradas com pinturas, vários objetos revelavam que a casa era de novo habitada e vivida. Dona Maria da Assunção da Mata de Sousa Coutinho, filha única do conde, herda em 1859 a fortuna da família e com o marido, um diplomata brasileiro, deslumbra a alta sociedade portuguesa com inesquecíveis festas no palácio agora recuperado.
Aqui conjugavam-se momentos festivos com decorações estonteantes, apostando numa escolha rigorosa das pessoas consideradas dignas e distintas por saberem valorizar a exibição de toda aquela opulência. O retorno das festas encerrava o silêncio da mata envolvente, mas como em tantos outros casos semelhantes, a exuberância do estilo de vida deste casal arrasou com a avultada herança dos Correios Mores. No ano de 1875, o palácio mais nobre de Loures foi a leilão e arrematado com todo o seu recheio. Com cada objeto, partiram as memórias e os segredos de uma família que viveu ao serviço da pátria durante 2 séculos. Hoje existe um projeto já em processo de realização para dinamizar quer a área coberta, quer todo o terreno circundante. Do passado permanecem bem presentes no edifício as marcas das pessoas que por ali passaram e cuja história se entrelaça com a do país. Eu acho este palácio interessantíssimo. Nós temos, aliás, um património a não perder, mas acho este palácio, por todos os aspectos, e tem outro aspecto que eu acho muito interessante, é que o palácio atravessou as próprias vicissitudes da vida de Portugal. Um terremoto, uma Revolução Francesa, sei lá, tudo aquilo que a nível da história marca estas construções. O Palácio do Correio-Mor ergue-se ainda nos nossos dias com o esplendor de outrora. Tal como os seres humanos, não existe nenhum lugar igual e este assume-se com uma individualidade imponente que nos cativa logo desde o primeiro segundo. Este extraordinário exemplar da arquitetura portuguesa encerra em si as memórias dos Mata, das dificuldades da Guerra Civil e da magia das festas do século XVIII. Numa visita para os lados de Loures, bem pertinho de Lisboa, não deixe de conhecer um palácio guardado pela natureza, onde o passado e o presente se misturam e se fundem.